Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane, nesse canal falando sobre crescimento pessoal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o fato de eu não ter amigos. Por que eu não tenho amigos? E eu vou explicar nesse vídeo o porquê e porque eu acho que não é tão ruim assim. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre a minha história para vocês entenderem o contexto. Eu nunca tive muitas condições financeiras na minha infância. E isso se refletiu também nas minhas amizades, porque como eu era uma pessoa muito sozinha e não conseguia fazer muitas amizades nesse período de infância, por questões de segurança mesmo, minha mãe não deixava eu sair, não deixava eu receber amigos em casa também, porque ela preferia conhecer a família melhor. Então acabava que Pra não dar todo esse trabalho aí de ter que conhecer a família inteira da pessoa pra eu conseguir ter uma simples amizade, eu evitava. Eu só fui ter a minha primeira amiguinha com 7 anos de idade, tirando os vizinhos que apareciam lá no quintal, porque a casa era compartilhada no mesmo quintal. Mas com 7 anos de idade eu conheci uma amiga minha de infância e aí, né, teve toda essa questão aí de conhecer a família e tudo. E foi minha única amiga daquela época que eu lembro. Tinha alguns vizinhos que iam junto comigo pra escola, mas nada que seja uma amizade mesmo de verdade, como foi no caso dela. A gente se afastou um pouco na fase adulta, porque quando você é adulto é mais difícil ainda fazer amizades, porque tá cada um preocupado com seus próprios problemas, com seu trabalho, com os seus planos, enfim. É um pouco difícil reunir as amizades depois de adulto. E quando você é adulto, você começa a perceber quais são as suas prioridades. E a maioria, ou quase 100% delas, envolve questões financeiras. E quando você tem amigos que não estão alinhados com os seus objetivos, pode ser que determinadas amizades atrapalhem o seu processo. Por exemplo, eu, na minha época jovem, adolescente, eu bebia muito de final de semana com os meus amigos. A gente estava sempre saindo para algum lugar e gastando bastante com cerveja, com bebida alcoólica, com comida também, mas era mais essa parte de bebida alcoólica que não é uma coisa barata se você bebe muito. Nesse período de adolescência aí eu tive essa fase que eu só gastava dinheiro com bebida praticamente. E eu comecei a perceber que quando eu estava sóbria no meio dessas mesmas pessoas, eu nem queria, na verdade, estar ali. Eu não sei se eu bebia pra socializar ou pra tentar aguentar as pessoas do meu convívio. As pessoas não eram ruins, é que eu tenho gostos diferentes de hobbies, coisas que eu gosto de fazer. E não necessariamente os meus amigos têm que fazer a mesma coisa. Mas quando vocês têm universos totalmente diferentes, é um pouco difícil de conviver e de casar os horários para vocês se encontrarem. Na época que eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz algumas amizades. Eu não sei, gente, eu acho que a tendência é sempre as pessoas ficarem competindo entre si. Eu não tenho paciência para isso. Eu tive uma infância muito difícil, questões financeiras envolvidas, de passar necessidades, essas coisas. Então, na minha fase adulta, é uma fase que eu não quero ficar passando esse tipo de problema, porque eu já passei por problemas demais, então eu não tenho muita paciência pra ficar problematizando mais ainda a minha vida. Eu não preciso disso porque já o que tem já é suficiente. E aí eu tive essas amizades, né, da faculdade, que tinha esses grupinhos. Eu sempre fui uma pessoa muito neutra, não sei se foi pra as pessoas me aceitarem nos grupinhos ou porque eu simplesmente não ligo pra esses tipos de picuinha que as pessoas criam entre si. Eu não acho que as pessoas têm que ser exatamente do jeito que eu quero pra serem minhas amigas, mas muitas pessoas pensam isso e me incomoda, porque quando você quer um amigo, você quer ser quem você é com aquela pessoa. E se as pessoas estão te impedindo de ser quem você é, talvez você deva olhar um pouco mais pra si e se perguntar por que isso está acontecendo. Talvez porque você está abrindo mão de quem você é de verdade para agradar aquelas pessoas ali, para ficar naquele grupinho, para ser aceito. Então, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que muito do que eu fazia era mais para ser aceita entre as pessoas do que verdadeiramente eu estava me sentindo bem ali naquele ambiente.
Então, aos poucos eu fui cortando essas pessoas que eu já sabia que não eram minhas amigas, eram colegas, eram pessoas próximas que não necessariamente eu não gostava delas, eu gostava muito, mas a gente, em um determinado momento da vida, a gente tem que separar quem são nossos verdadeiros amigos. E não só aqueles amigos que só estão com você pra beber, pra ir pra festa, pra ir pra balada e pra gastar dinheiro. Eu acho que uma amizade, ela tem que ser muito além disso. Tem que ser uma pessoa que está próxima de você porque ela gosta de você, uma pessoa que vai vibrar pelas suas conquistas, que vai compartilhar os momentos de vitória, os momentos de tristeza, e as pessoas vão se ajudar entre si. Um outro motivo para eu não ter amigos é que eu passei muito tempo da minha vida presa às minhas próprias crenças e aos meus próprios traumas, e eu tive que dar um tempo de pessoas para tentar trabalhar essas coisas, porque por conta de ter crescido sempre tendo que resolver as minhas coisas sozinha, eu fui uma criança sozinha, uma adolescente que eu tinha um convívio ali, mas nunca tendo uma pessoa que realmente me apoiou de verdade. Então eu acabei ficando muito independente. E isso me fez, não é um poder especial, mas me fez evitar pedir ajuda para as pessoas. E isso acaba atrapalhando um pouco a minha vida, porque eu quero fazer as coisas tudo sozinha. Eu não dependo de ninguém pra nada. Então, às vezes as pessoas esperam que nas amizades as pessoas vão estar ali sempre disponível ou sempre precisando de você, ou que você vai contar todos os seus problemas pra aquela pessoa. E não é assim. Tem coisas que a gente só consegue resolver sozinho, ou com terapia, com ajuda profissional, enfim. Então, esse período de introspecção na minha vida me mostrou que o que eu mais queria antigamente, que era ser aceita pelas pessoas, não faz mais sentido hoje em dia. Porque eu não dependo disso para ser feliz, e hoje em dia eu não me enfio em situações de risco para ser aceita pelas pessoas. Eu consigo entender o que faz bem para mim e filtrar essas coisas. Então, pelo fato de eu crescer, né, sozinha ali, sem amigos, eu acabei meio que perdendo a paciência de ter esse tipo de conversa de elevador que muitas pessoas têm. Fica perguntando sobre, você tá bem? A pessoa não vai falar se tá bem se ela não estiver bem. Às vezes as pessoas não querem conversar, elas só querem ficar de boa. E eu tô acostumada a ter conversas mais profundas. Eu assisto coisas que me trazem algum tipo de conhecimento, até séries e filmes que é uma coisa pra ser ali leve, sem muita pretensão. Eu gosto mais quando tem alguma coisa que eu vou aprender. Eu gosto de filmes que você assiste e depois você fica assim, meu Deus, como assim? Jogaram essa informação na minha cara e saíram correndo. Eu gosto desse tipo de coisa. E hoje em dia as pessoas, elas são bem superficiais. E pra ter uma amizade superficial, eu prefiro não ter. Porque eu já tô bem aqui comigo. E isso é um caminho sem volta. Quando você gosta da sua presença, quando você gosta de ficar sozinho, você sabe as coisas que você curte fazer, nada mais importa. Você não quer mais lidar com o problema de ninguém, só com as suas coisas. E eu me sinto leve não tendo amizades, porque hoje, apesar de tudo isso que eu falei, tem os dois lados sempre, né? Mas hoje eu não preciso me preocupar com a opinião alheia de nada. Por mais que a gente não peça a opinião, as pessoas dão a opinião sem pedir. E às vezes é alguma coisa que não vai te ajudar, que vai te atrapalhar num processo que você está fazendo. Então essa parte de amizade, por não ter amizades hoje, o benefício que me traz é esse, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não preciso me preocupar com nada. Não preciso me preocupar com pessoas julgando o que eu tô fazendo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de iniciar as coisas. Eu tenho muitas ideias, eu tenho tudo planejado na minha cabeça, tenho todo o conhecimento que eu preciso pra fazer tal coisa, mas eu tenho dificuldade de iniciar. Porque eu fico pensando, né, que vai dar errado e tal. Aí imagina, a gente já tem dificuldade sozinho de acreditar em si mesmo. E ainda tem pessoas, amizades que podem te desmotivar a fazer alguma coisa que você quer muito na sua vida. Então essa é a vantagem de não ter amigos, você pode fazer o que você quiser, não vai ter ninguém te criticando.
porque você é adulto e sabe por que você tá fazendo as coisas. Outro motivo para eu não ter amigos é que as pessoas estão acostumadas a ouvir somente o que elas querem ouvir. Eu sou uma pessoa sincera. Se a pessoa fizer uma pergunta pra mim, eu vou falar a verdade, porque eu não gosto de mentiras, eu não gosto de omissões na minha vida. Então eu não faço isso com as pessoas. Então se você me perguntar se o seu cabelo tá feio, se a sua maquiagem tá forte, se sua calça tá suja, sei lá, qualquer coisa, eu vou falar a verdade. Só que tem muitas pessoas que não estão preparadas pra ouvir isso. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir, elas não querem ouvir a verdade. Então muitas vezes eu falava pra essas minhas colegas, nem me pergunta se você não quer ouvir a verdade. E aí acaba parecendo que eu sou uma pessoa grossa, mas eu sou uma pessoa verdadeira. Da mesma forma que eu gostaria que a pessoa me falasse que tem um alface no meu dente, eu falo pra pessoa, porque eu acho que é um constrangimento que pode ser evitado. Ninguém tá aqui só pra ouvir o que quer, a gente tá aqui pra ouvir a verdade. Então isso é um motivo que eu acho que talvez afastem as pessoas de mim. Pessoas que não sabem lidar com a verdade. É normal, gente, porque muitas pessoas hoje em dia vivem em negação. Elas têm uma vida, mas na cabeça delas é uma outra vida totalmente diferente, maravilhosa e florida. E elas não querem sair dessa ilusão. Eu tenho dificuldades de manter amizades. Eu não sei ficar tendo esses papinhos de elevador, tipo, pra manter a amizade. Eu não sei qual que é a necessidade disso, de ficar falando coisa nada a ver. Sabe, tipo, oi amiga, tudo bem? Hoje tá frio, né? Tá frio. Não tenho paciência com essas conversas, gente. Eu acho que eu tô tão bem sozinha que pra eu conversar com alguém eu tenho que ter um motivo muito bom. Eu prezo muito pela minha paz, pela minha saúde mental, coisa que eu não fazia antigamente, porque eu não me conhecia e nunca tinha praticado autoconhecimento pra saber o mínimo sobre mim. Então eu só aceitava a opinião de todo mundo. Hoje seria diferente, né? Mas naquela época, se qualquer pessoa chegasse e falasse não faz isso não, porque não é uma boa ideia, eu ia na onda da pessoa. Então eu acabei me afastando das pessoas pra não ter que conviver com esse tipo de influência. E foi bom pra mim, porque eu consegui enxergar que, na verdade, essas pessoas que estavam ao meu redor não queriam o meu bem da forma que eu achava que elas queriam. Aí, falando desse jeito, parece que eu não confio em ninguém, né? Mas é só porque eu cheguei num nível de solitude, eu fiquei tanto tempo sozinha que agora eu não quero mais conviver com os problemas das outras pessoas. Mas a real é que eu aprendi que eu não preciso conviver com pessoas tóxicas dessa forma para ser aceito. Essa aceitação que eu buscava muito antigamente, né, de pertencer a um grupo de amigos, de ter amigos, hoje em dia eu não tenho mais essa necessidade de ser aceita. Então não tem motivo para eu ficar aguentando coisas que eu não quero dos outros. Eu gosto do silêncio, eu gosto de fazer minhas coisas, os meus hobbies aqui em casa sozinha. E eu percebi que muita coisa que eu achava que eu precisava antigamente, eu não preciso de verdade. A vida adulta é cheia de problemas, de curas. E a última coisa que a gente deveria querer são coisas que complicam mais ainda a nossa vida, que já não tá nada fácil, né? Então, se for pra ser leve, que venha. Mas se for pra pesar na minha vida, já tem bastante coisa pesada aqui. Me conta aqui, pessoal, se vocês têm muitos amigos, se vocês são pessoas mais sozinhas assim como eu. Contem pra mim aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.